leste, para o oeste, para o norte e para o sul. Vamos nós, boas novas levar. Seja perto ou seja longe, não importa onde for. Vamos nós, boas novas levar. Para leste, para o oeste, para o norte e para o sul. Vamos nós, boas novas levar. Seja perto, seja longe, não importa onde for. Vamos nós, boas novas levar. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Criança sem demora, aceita e é salvação. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Criança sem demora, aceita e é salvação. Salmos 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37:4. Salmo 37:4. Agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Salmo 37:4. Que a sua felicidade esteja no Senhor e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Salmo 37:4. 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Salmos 37:4. Oi, crianças! Eu sou a tia Aninha e chegou a hora do versículo da semana. Eu gostaria de pedir que você pausasse o vídeo e procurasse a sua Bíblia e abrisse no livro de Salmos. Salmos fica antes de Provérbios e depois de Jó, no Antigo Testamento. O capítulo é o número grande, o capítulo 37 e o versículo 4. Vocês acharam? Vamos ler juntos? Salmos 37, 4. Agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Talvez a sua versão seja um pouquinho diferente da minha, mas o sentido é o mesmo, tá certo? Porque é a palavra de Deus. Existem versões diferentes, mas o sentido é o mesmo. Vamos ler de novo? Salmos 37, 4. Agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agora vamos estudar o versículo, tá certo? Para nós entendermos e memorizarmos. O que é se agradar do Senhor? O que isso significa? Significa se alegrar no Senhor, estar agradecido por tudo aquilo que Ele já tem lhe dado. Agrade-se do Senhor. É estar satisfeito e contente com o Senhor, com a pessoa de Deus, com o ser de Deus. Nós sabemos que o nosso Deus é um ser infinito. Ele não tem começo, não tem meio e não tem fim. E você pode se agradar do Senhor, se alegrar com o nosso Deus, que é um Deus tremendo. E o versículo continua: e Ele satisfará os desejos do seu coração. Você pode, nesse momento, ter alguns desejos, né? Assim, no seu coração. Talvez desejos materiais, espirituais. E você pode entregar ao Senhor esses desejos. Como, tia? Você se agradando do Senhor, Ele vai satisfazer
todos esses desejos. E quais são os desejos da pessoa que busca agradar o Senhor? Esses desejos, eles não são próprios, não são para satisfação pessoal, são para o reino do Senhor, para a obra do Senhor, são para que o nome do Senhor seja engrandecido. E como colocar esse versículo em prática, né? Durante a minha vida, durante a semana, é você buscar pedir ao Senhor em oração. Meu Deus, que eu venha me agradar do Senhor. Que mesmo que o Senhor não me dê aquilo que eu desejo, aquele meu desejo material, que eu tanto quero, mas que o Senhor venha satisfazer todos os meus desejos. Que o Senhor venha me dar a verdadeira alegria, porque somente Deus, Ele é capaz de satisfazer plenamente o coração de uma pessoa. Mas a pessoa precisa confiar, você, criança, precisa confiar no Senhor inteiramente e pedir a Ele para satisfazer os desejos do seu coração, transformar talvez os desejos que são para o seu interesse para desejos que agradem, que engrandecem a Deus, tá certo? Eu gostaria de pedir que vocês memorizassem o versículo e enviassem no grupo da igreja, enviassem para a tia Daphne ou para mim, tá bom? Um grande abraço e até o próximo domingo. Oi, crianças! Estamos mais uma semana estudando, vamos lá para a nossa terceira lição, missionária, um milagre para Samuelito. E a lição de hoje é muito emocionante. Mas antes de nós iniciarmos essa lição, eu queria pensar com você sobre algo. Eu queria pensar com você sobre uma situação de uma menina, que a gente vai dar o nome dela de Maria. E essa menina, ela tinha 9 anos, ela estudava numa grande escola da cidade, talvez uma escola como a sua. E no ano passado, Maria, num clube de boas novas, havia recebido Jesus como seu salvador. Ela havia reconhecido os seus pecados, havia entendido a mensagem de salvação, aquela mesma mensagem que Samuelito ouviu daquela evangelista através daquele livro Sem Palavras. Ela não era mais aquela menina egoísta de antes, ela não respondia mais grosseiramente os seus colegas e as suas professoras, ela agora era gentil. Ela não usava mais palavras feias. Havia uma mudança visível através da vida de Maria. E um dia, uma menina chamada Helena, que não era tão amiga de Maria, fez uma indagação, fez uma pergunta para Maria. E perguntou assim: Maria, eu percebo que desde o ano passado você mudou muito. O que aconteceu com você? Naquele momento, Maria teve uma oportunidade maravilhosa de falar como Jesus morava agora no seu coração, através do Espírito Santo. E como dia após dia, o Espírito Santo fazia com que ela sentisse o desejo de agradar a Deus e ajudava ela a ter realmente mudanças de vida. Naquele momento, Maria deu um folheto evangelístico para Helena. Maria esperou, orou para que Helena também pudesse entender aquela mensagem que ela havia apresentado a respeito de como ela era pecadora, como ela precisava receber Jesus como seu Salvador para que os seus pecados pudessem ser perdoados. E que se ela confiasse em Jesus para perdão dos seus pecados, ela poderia também fazer parte da família de Deus. Com essa história eu quero fazer 4 perguntas para você. Quem você acha que ajudou a Maria a testemunhar para Helena sobre Jesus? Se você respondeu o Espírito Santo, você respondeu corretamente. A segunda pergunta que eu quero fazer para você é: se Maria testemunhou a Helena e aos seus colegas da escola, como foi esse testemunho? Nós vimos que esse testemunho se deu de 2 formas. Através das palavras, quando ali Maria pôde apresentar aquele folheto evangelístico e falar da mensagem da salvação, mas também através de uma mudança de vida, através das suas atitudes.
Essas atitudes que se tornaram visíveis para as pessoas que conviviam com Maria. A terceira pergunta que eu quero fazer para você é: que mudanças a gente pode perceber na vida de Maria? Maria deixou de ser egoísta, Maria deixou de usar palavras grosseiras, palavras feias, como ela utilizava antes. O seu comportamento se tornou bem melhor em sala de aula. E a última pergunta que eu quero fazer para você é: pense comigo. Se Maria estava tendo aquele comportamento em sala de aula, quais outros lugares Maria também tinha oportunidade para testemunhar sobre Jesus? Sim, em casa, na vizinhança, na sua família. E depois de você responder tudo isso, se nós mudássemos o nome desses personagens, quem você seria? Você seria a Maria, aquela pessoa que testemunha de Jesus para as outras pessoas? Você seria como Helena, que ainda não tem Jesus e precisa que os seus pecados sejam perdoados? Na lição de hoje, nós temos muitas coisas a aprender. Como o Espírito Santo trabalha na vida daqueles que confiam em Jesus como seu Salvador. E a minha oração é que, se você está assistindo esse vídeo e ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, que através dessa lição você também possa confiar em Jesus para que os seus pecados possam ser perdoados. Vamos iniciar nossa terceira lição? Eu espero vocês. Semana passada nós vimos que a mãe de Samuelito, juntamente com ele e a sua irmã, Carmencita, estavam esperando ansiosamente a chegada do seu pai. Samuelito sabia que já havia passado a hora do seu pai voltar. E isso estava causando muita ansiedade na sua mãe, muita preocupação. E eles avistaram aquele vizinho. E aí nós vimos na semana passada que quando o vizinho chega próximo ali da casa, chega para a mãe de Samuelito e diz: as notícias não são boas. Que notícias seriam? O que haveria acontecido? Naquele momento, a mãe de Samuelito perguntou logo para o vizinho: o que aconteceu? Ela queria saber o que tinha acontecido com seu esposo. E aí ela pergunta: ele está doente? Ele morreu? Então, o Samuelito não dizia nada, só fazia escutar também com muito espanto, com expectativa, o que o vizinho diria. Então, o vizinho calmamente diz: não, ele não morreu, ele está ferido. Quando ele estava vendendo os porcos, as cordas dos porcos que os porcos estavam amarrados se enroscaram nele e os porcos o puxaram para fora da plataforma e ele ficou gravemente ferido. E agora ele estava no hospital. Com aquela notícia, a mãe de Samuelito ficou muito nervosa e começou a chorar muito alto, e Carmencita também ficou assustada e chorava como a mãe. Samuelito, não, mesmo estando muito preocupado, ele não chorava, não gritava. Ele se afastou ali, foi para trás da casa e sentou ali com a sua cabeça ali entre as pernas. Ele começou a chorar. Pensando baixinho, ele pensou assim: se o meu papacito morrer, para onde ele vai? Será que ele vai para o céu? E aí ele pensou: não, eu acho que ele não vai para o céu, porque o meu papacito não pediu Jesus para perdoar os seus pecados, para ser o seu Salvador. Foi naquele momento ali, crianças, que Samuelito ele começou a ficar muito aflito. Ele pensou: eu deveria ter falado para o meu papacito a mensagem de salvação. O meu papacito, na verdade, nem havia escutado nunca. O seu pai tinha interesse, ele na verdade não queria nem saber dos missionários. Lembra que o cego disse, inclusive, quando a evangelista chegou para trazer aquela mensagem, que o pai de Samuelito não iria gostar. E ele pensou: mas eu deveria ter falado. Eu deveria ter contado a história que eu ouvi sobre que Jesus ele pode perdoar os nossos pecados e ele pode nos salvar. Eu fui um covarde, Samuelito pensou. Aquilo estava afligindo Samuelito.
Mas na sua cabeça as ideias vinham e ele pensou, não, mas o meu papai não iria acreditar. Mas como ele podia saber se ele talvez ele quisesse ouvir aquela mensagem? Foi então que Samuelito pensou assim, na verdade, nem eu mesmo ainda falei para Jesus ser o meu Salvador. A evangelista disse que ele precisava crer no seu coração e falar com a sua boca a respeito da sua fé, que ele havia confiado em Jesus para ser o seu Salvador. Foi naquele momento ali que Samuelito, ele no seu coração sente o Espírito Santo falar, você pode fazer isso agora, Samuelito. E aí Samuelito pensou, sim, eu vou fazer isso neste momento. E naquele momento, de uma forma bem simples, Samuelito pôde dizer a Deus que cria em Jesus como seu Salvador, que ele queria que Jesus pudesse perdoar os seus pecados. E ele disse, por favor, querido Senhor, vem entrar no meu coração, quero fazer parte da tua família e quero morar contigo no céu um dia quando eu morrer. Samuelito ficou um longo tempo ali pensando no que ele havia feito. Logo no seu coração, mesmo diante dessa situação triste que ele estava vivendo, ele pôde sentir alegria, ele pôde sentir paz. E ali ainda, com a sua cabeça entre os joelhos, Samuelito, ele orou novamente. Mas agora a oração de Samuelito não era por ele. Samuelito, ele pediu para que Deus pudesse fazer com que o seu pai pudesse viver e para que ele pudesse também ter a oportunidade de testemunhar para o seu pai a respeito da fé, das verdades bíblicas que ele havia escutado através daquele pequeno livro sem palavras. O pai de Samuelito ficou no hospital por muito tempo. Mesmo que os vizinhos estivessem ajudando, a sua mãe precisou por diversas vezes tirar dinheiro do vaso da escola. Eram muitas despesas que uma pessoa que está no hospital precisa. E por mais que Samuelito pudesse ajudar, por mais que Samuelito trabalhasse, ele não tinha condições de sustentar toda a sua família. E por mais também que os vizinhos pudessem ajudar, eram muitas necessidades que ela precisava comprar remédios, ajudar o seu esposo que ainda estava também no hospital. E aí, crianças, Samuelito ele pensava com frequência naquele dia que ele havia recebido Jesus como seu Salvador. Muitas vezes, Samuelito ele se sentia desanimado. Ele às vezes até pensava assim, será que ele havia feito alguma coisa errada em crer na mensagem que aquela evangelista havia trazido? O cego disse que era errado, não é? Mas no fundo, Samuelito sentia no seu coração que aquela mensagem estava na Bíblia e era a verdade. Naquele momento, Samuelito ele desejava muito que outras pessoas pudessem falar das mensagens do que existia na Bíblia, que ele pudesse ser ensinado. E não era fácil para Samuelito enfrentar toda aquela situação sozinho, já que a sua mãe não permitia que ele pudesse falar da mensagem para ela. Então, Samuelito estava passando por um momento muito difícil. E sempre que Samuelito ele ia para o ponto de ônibus, fazia aquele trabalho de engraxate ali para os ônibus que chegavam com aqueles visitantes, com aquelas pessoas que iam até aquele local, ele, no fundo, ele desejava muito encontrar a evangelista. Ele, quando ia para a estrada vender os lagartos, no seu coração ele pensava assim, como eu gostaria de rever aquela evangelista, de poder escutar, de saber mais sobre o que a Bíblia ensinava. E num dia muito quente, e não foi nem no ponto de ônibus, nem também na estrada onde ele vendia os lagartos, mas um dia, no caminho para a sua casa, ele viu a evangelista. Lá estava ela. Samuelito, naquele momento, ficou com o seu coração batendo muito forte. Ele pensou assim, será se é ela mesmo?
E aí ele olha novamente, realmente era ela, que ela estava na direção da sua casa. Samuelito, ele se esconde ali e ele vê que a sua mãe está na porta juntamente com a sua irmã. E ele, ali meio que escondido, vê que a evangelista cumprimenta a sua mãe. Ela começa a dar bom dia, buenos dias, senhora. A sua mãe, meio desconfiada, sua mãe não gostava muito de estrangeiros. Ela mal respondeu, mas Samuelito ouviu a missionária dizer que havia ficado sabendo do acidente que o pai de Samuelito tinha sofrido e que eles tinham ido ali prestar sua solidariedade, e ela trouxe ali uma caixa de doces, de biscoitos, né, para que eles pudessem tomar um café, e ela queria saber se tinha alguma forma que ela pudesse ajudar. A sua mãe aceita, né, o convite, aceita ali aquela visita, e quando as duas já estavam ali conversando, tomando café, olha só, Samuelito se aproxima. E ali ele vai dizer que já conhecia aquela senhora. E aquela senhora diz para ela que tinha conhecido o seu filho na parada de ônibus, quando ele estava fazendo o trabalho de engraxate, e também quando eles estavam na estrada vendendo os lagartos. A sua mãe olhou assim meio desconfiada, olha assim para Samuelito, olha assim para aquela senhora, e meio desconfiada, Samuelito pensa assim, tomara que a mamãe seja educada com essa mulher, e ela diz, mamãe, ela é muito bondosa e educada. A missionária diz assim para aquela senhora, para a mãe de Samuelito, olha, se a senhora acha que eu falei algo de ruim para o seu filho, permita-me que eu também possa falar as mesmas coisas para a senhora. E se a senhora realmente, de fato, achar que essas coisas são ruins, eu prometo que eu nunca mais volto aqui. Nunca mais eu voltarei. Os olhos de Samuelito imploravam para a sua mãe poder escutar. Ele desejava muito que a sua mãe pudesse ouvir aquela mensagem que também ele havia escutado e ele havia crido. A mãe de Samuelito diz, tudo bem, pode contar. E ali, sentado sobre os seus calcanhares, mais uma vez, Samuelito escuta aquela mensagem. E ali, juntamente com Carmencita e a sua mãe, ele escuta aquela mensagem maravilhosa sobre a salvação em Jesus. Ele até queria acrescentar, falar algumas coisas, mas Samuelito, ele era muito educado. Então ele não falou nada, ficou só escutando o que a missionária falava e ensinava para a sua mãe. Quando terminou, fez-se um silêncio. A missionária se levantou e acrescentou, perguntando a ela se ela permitia que ela pudesse orar pelo seu esposo. Naquele momento, ela ora e ela pede também para que Deus pudesse ouvir o desejo, atender o desejo de Samuelito, de estudar, um dia aprender a ler, para que ele pudesse também aprender a ler e ler a Bíblia. Mas na oração da missionária, ela pede algo muito especial. Ela pede para que a coisa mais importante para aquela família pudesse acontecer, para que eles pudessem conhecer a Jesus como Salvador, e Jesus pudesse ser o Salvador e amigo daquela família. Quando a missionária se levanta, a sua mãe está ali emocionada, com seus olhos cheios de lágrima. E ela não parecia mais zangada como antes. E o menino, ele vai declarar para a missionária, que ainda não sabia, que ele havia recebido Jesus como seu Salvador. Ele havia crido no seu coração, através daquela mensagem. A missionária, ela fica muito emocionada ao saber daquilo ali. Como o poder da palavra de Deus havia alcançado o coração de Samuelito e havia convencido a ele de que ele era pecador, mas de que ele não precisava ficar condenado por causa dos seus pecados, porque havia um plano maravilhoso de Deus, que é ao enviar Jesus para que os seus pecados pudessem ser perdoados. E ali Samuelito se tornou parte da família de Deus. Ela disse, que bom, Samuelito, eu fico muito feliz. Se a senhora está contente, por que a senhora está chorando? A senhora está com seus olhos cheios de lágrima.
Samuelito, ele não disse, mas ele pensou isso. Então, a missionária disse, Samuelito, se você já conhece a mensagem do livro Sem Palavras, eu vou lhe dar o meu livro Sem Palavras. Talvez a sua mãe queira ouvir outra vez e você poderá testemunhar a respeito de Jesus para ela. Talvez você possa contar também ao seu pai quando ele voltar para casa. E naquele momento ela disse assim para ele, Samuelito, eu estou certo de que Deus ouvirá as nossas orações e você poderá ir à escola. Mesmo que não tenha mais dinheiro no seu vaso, Deus pode fazer um milagre. Naquele momento, Samuelito estava com seu coração contente com todas aquelas coisas que aquela missionária havia dito. E a missionária saiu e ali Samuelito olhando, ao receber aquele livro Sem Palavras, ali eles se despediram e a mãe de Samuelito, juntamente com Carmencita e Samuelito, ficou olhando ela indo embora. Eles não sabiam, mas ela estava indo para a cidade do México e Deus havia guiado aquela mulher até aquele local. Deus já tinha feito talvez um milagre quando a sua mãe não estava mais zangada e ela escutava maravilhada a história da salvação. A mãe com as duas crianças ali atentas, disse para Samuelito, Samuelito, filho, você tinha razão, essa mulher é uma mulher bondosa. Eu sinto aqui, no meu coração, que ela disse palavras verdadeiras. E ela disse, conte para mim novamente essa história. E ele, Samuelito, pôde repetir várias vezes aquela lição do livro Sem Palavras para a sua mãe. E no coração de Samuelito, ele sabia que tudo aquilo que eles estavam falando é verdade. Ele disse, mamacita, essa lição está na Bíblia, o livro de Deus. Samuelito desejava muito um dia poder ler, saber ler para que pudesse ler o livro de Deus. Naquele dia, antes de dormir, eles se ajoelham ali. E eles, da mesma forma como a missionária havia feito antes de ir embora. E antes deles se deitarem ali à noite, a mãe de Samuelito disse, eu não sei como dizer, mas eu quero dizer para o Senhor Jesus que eu creio que o Senhor morreu por mim e eu o amo muito. A mãe de Samuelito tinha crido que Jesus, confiado em Jesus como seu Salvador. Nenhum dos dois, nem Samuelito, nem a mãe dele havia observado, mas Carmencita também estava ali, ajoelhada, repetindo a oração de sua mãe. Carmencita também havia crido em Jesus como seu Salvador. Nessa noite, aquela pequena família ficou até muito tarde conversando ali com a porta aberta, observando as estrelas e pensando no novo lar que eles teriam no céu um dia, quando um dia eles fossem morar lá no céu. A ambulância estava trazendo o pai de Samuelito, mas como a estrada era muito estreita e muito íngreme, eles não conseguiram chegar até a casa de Samuelito. Então os vizinhos se reuniram, fizeram uma maca e trouxeram o pai de Samuelito até a casa. Naquele dia, bem cedo, a mãe de Samuelito havia acordado, limpado a casa. Como a casa de Samuelito era uma casa muito simples, né? Era uma cabana. Ela havia molhado o chão, varrido bastante, limpado novamente as coisas que já estavam limpas, porque ela queria tudo muito especial para a chegada do seu esposo. Quando todos se foram e o pai de Samuelito estava ali deitado, eles puderam se abraçar, conversar. Ela perguntou se as costas dele estavam doendo muito ali. E ele perguntou, estou muito feliz por estar em casa novamente. Que bom estar em casa. Como é bom estar aqui. O pai de Samuelito vai fazer um gesto, chama Samuelito e a sua irmã, para que pudessem eles todos se aproximarem, eles pudessem se abraçar. E ali ele olha para aquele vaso, sabe que está vazio, mas Samuelito diz, papai, não tem importância nem um pouco. Ainda bem que o senhor está de volta em casa. O seu pai vira o rosto e triste, porque sabia que era um sonho de Samuelito poder estudar.
E ele diz: acabou tudo, meu filho. Não acabou, papai. Eu acho que ainda vou poder ir à escola. Talvez ainda exista um jeito de ir. Mas o senhor precisa ir dormir agora. Durma agora, papai. O senhor precisa descansar porque a viagem foi longa. E ali, vendo o espanto ali, naquele momento ali, estava muito sem entender o que estava acontecendo. Samuelito disse para a sua mãe: amanhã nós podemos conversar. Sim, papai, durma. Então, o pai dele, já cansado, porque também estava doente, começa a respirar fundo e adormece, cansado e ainda fraco, não é? A mãe mandou que Carmesita fosse ir brincar lá fora e depois vai para perguntar a Samuelito. Chega para Samuelito e pergunta, bem baixinho: Samuelito, por que você prometeu a contar ao seu pai depois? Disse que depois nós iríamos conversar. E o que é que nós temos para falar para o seu pai? Mamacita, há uma coisa sim que nós devemos contar para o papai. A missionária disse que Deus vai responder a oração. E um dia eu poderia ir à escola. A senhora se esqueceu? Precisamos contar para o papai. E ele vai saber que a mulher, que aquela evangelista, ela fala a verdade. Quando a oração for atendida, o papai vai saber que aquela mulher, ela é uma pessoa que fala, ela não está nos enganando. E aí a mãe de Samuelito abraça o filho e ela pensa assim: ai, Samuelito está se iludindo. Como Deus poderia colocar dinheiro no vaso? E ela não quer desanimar e não fala nada, só abraça Samuelito. Mas Samuelito diz assim: mamacita, eu não sei, mas eu sei que ele vai responder a nossa oração, da mesma forma como ele respondeu a nossa oração de trazer o papai de volta. Deus não atendeu a nossa oração? Eu pedi também a ele sobre a escola. E ele vai atender, mamacita, ele vai atender. Samuelito tinha uma certeza no seu coração. A mãe de Samuelito pensou: pobre filho, como vai ficar desapontado? Samuelito, ele tinha certeza de que Deus ia responder a sua oração. Mas como Deus faria isso? Será que Deus iria colocar dinheiro lá no vaso de Samuelito? Como é que Deus ia ajudar Samuelito a ir à escola? Você quer saber? Eu também quero. Na próxima lição, nós vamos ver o que Deus vai fazer na vida de Samuelito. Eu te aguardo.